Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Jéssica Marques, eu venho trazendo algumas informações sobre atualizações do coronavírus aqui no Brasil, no mundo e principalmente na região de São Paulo. Eu comecei com essas informações na segunda-feira, trago assim que possível novas informações sempre, então hoje, sexta-feira, dia 20 de março, já se passam das 9 horas da noite, mas eu quero ressaltar aqui que os números estão sendo atualizados constantemente. Eu hoje na apuração de pessoas que têm o vírus, de forma comprovada, tive que alterar 4 vezes, para quem me segue nas redes sociais aqui, principalmente Instagram, eu postei essas alterações de números que realmente só cresciam. Então, vale a pena você confirmar nos sites confiáveis, principalmente do governo. O Ministério da Saúde também tem o site deles em que eles ficam divulgando, então vale a pena você conferir, tá bom? Agora vamos para os números aqui no Brasil. De acordo com as secretarias estaduais, porque tem um número divulgado e comprovado pelo governo e tem um outro confirmado pelas secretarias estaduais até o momento, até essas 9 horas da noite. O número é de 970 casos atualmente e 11 mortes comprovadas pelo coronavírus, Agora, uma coisa que o presidente do Einstein falou pra gente, o nome dele é Sidney Kladner, eu posso estar falando errado, Kladner, mas você pode pesquisar também, porque eu vou colocar aqui sobre essa matéria. Ele aponta que vai ter uma matéria aqui que eu vou colocar para vocês, o que está acontecendo. Nós não temos, o Brasil não tem teste suficiente. Mas além disso, o que eu posso falar para vocês é que o número de casos, ele não é certo. Por que ele não é certo? Porque nem todas as pessoas que vieram com alguns sintomas e que não estavam em estado grave foram testadas. Então não se sabe ao certo o número. Até o momento nós temos cerca de 11 mil casos com suspeita de coronavírus. Então isso tudo pode entrar também no fator de não ter sido testado. E o que o presidente que eu estava falando apontou pra gente nessa declaração que vocês estão vendo da matéria? Ele colocou que a cada um infectado você pode contar mais 15 pessoas. Eu fiz uma média aqui de cálculo, eu vou apontar para vocês, olha, atualmente, só agora eu coloquei 970 casos, vezes 15 pessoas, nós temos cerca de 14.550 infectados. Isso é uma especulação, tá bom? Não é um dado real. Por quê? Porque nós não temos como comprovar, não temos testes suficientes. Daqui a pouquinho eu vou falar também da coletiva que teve com o governador João Dória, com a equipe dele, com o prefeito Bruno Covas, daqui da cidade de São Paulo, e ele apontou diversas outros fatores, principalmente sobre isso dos testes do coronavírus, tá bom? O que eu queria apontar para vocês também, o número de infectados no mundo do coronavírus. Qual que era a questão? Eu comecei na tarde de hoje, fazendo esse levantamento, nós tínhamos 260 mil infectados e agora nós temos 270 mil infectados e 11 mil pessoas mortas por conta deste vírus, tá bom? Um observatório com físicos da USP, Unicamp, Unesp, UMB, UFABC, universidades dos Estados Unidos, da Alemanha. Esse observatório se chama Observatório Covid-19-BR e ele analisa a pandemia aqui no Brasil. E o que eles apontaram? Que este número ele deve passar de 3 mil casos. Então vejamos da seguinte forma. Nós temos atualmente 970 casos. Este número pode passar para 3 mil até terça-feira. Hoje é sexta-feira, dia 20. Terça-feira seria dia 24. Então, dia 24, a chance é de ter cerca de 3 mil casos a mais. E se colocarmos na estatística em que o presidente do Einstein apontou que são cerca de 15 infectados a cada 1.000, o nosso número vai crescer. O que eu posso apontar aqui para vocês? Vamos lá, se colocarmos 3 mil casos vezes 15, nós chegaríamos a 45 mil. É praticamente o número da Itália atualmente. Então é preocupante esse número, mas eu vou passar mais para vocês aqui. Uma coisa que ele aponta é que o número dobra a cada 54 horas e 45 minutos. Para continuar falando só mais um pouquinho antes de falar da coletiva, é que o ministro da Saúde hoje, Luiz Henrique Mandetta, ele apontou na coletiva, juntamente com o presidente Jair Bolsonaro, que até abril, lembrando que para abril falta uma semana e mais uns 2 dias ali,
até abril, o sistema de saúde pode entrar em colapso. Pelo que eu li nas matérias em que foram publicadas, de acordo com essa coletiva que ele fez com o presidente, o que ele quis dizer com colapso? Independente de você ter um plano de saúde, independente de você ter uma forma particular de pagar ou você ir para o sistema de saúde pública, ainda assim não será possível o atendimento e medidas serão tomadas até abril ou até maio. E mais uma coisa que ele apontou também é que o número de casos somente poderá cair a partir de setembro, de acordo com estatísticas apontadas no estudo de casos que estão tendo no momento e como foi em outros países, tá bom? Lembrando também que nesta coletiva, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que ele pode fazer um terceiro exame sobre a possibilidade de ter sido infectado, né, do coronavírus. Agora vamos falar da coletiva que aconteceu hoje. É sempre por volta do 12h30 nos canais oficiais do governo do estado de São Paulo. E o governador João Dória entrou e fez e levantou, né, os decretos, apontou as medidas que o governo está tomando juntamente com o Bruno. Eu vou ler algumas coisas como eu já estou lendo diante nossa conversa aqui. Vamos lá, nessa coletiva de imprensa ele começou agradecendo aos profissionais da saúde e aos profissionais da mídia também. Ele reconheceu também, vai reconhecer na verdade na data de amanhã, dia 21, sábado, que o estado de São Paulo está em estado de calamidade pública. Também ele apontou que serviços públicos e estaduais, a partir de segunda-feira, dia 23, eles estarão suspensos. Somente serviços essenciais permanecerão funcionando. Além disso, ressaltou novamente que desde a coletiva de ontem, que ele falou sobre o álcool em gel, que será vendido em supermercados e hipermercados a partir do dia 23. Eles serão vendidos a preço de fábrica. Então vale ressaltar este trecho, que a partir do dia 23, supermercados e hipermercados venderão álcool em gel a preço de fábrica. O governador João Dória também nessa coletiva ele ressaltou a importância das pessoas maiores de 60 anos que elas não saiam de casa e ele explicou N motivos do porquê deles não saírem, do porquê deste risco e aí ele frisou esta parte. Também durante a coletiva o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, ele anunciou que os parques irão fechar de toda a cidade de São Paulo. Parques como, para você que conhece, Vila Lobos, Parque Ibirapuera, o Parque Serete, assim por diante, todos eles serão fechados a partir de amanhã. Lembrou também Bruno Covas, ele falou hoje que o Pacaembu e o AMB, eles serão reformados de uma forma em que os leitos para atender diante do número de casos que acontecerão aqui em São Paulo e que estão acontecendo. Vamos agora só lembrar algumas coisas que eles falaram na última coletiva que teve, que não foi a de hoje, foi a de ontem. Eles recomendaram que igrejas, E pessoal, uma atualização aqui rapidamente para o pessoal, saiu uma notícia agora às 10:10 da noite, também apontando que a Justiça de São Paulo, ela proibiu agora, realmente não foi uma recomendação, é uma proibição sob pena de multa para missas e cultos, ou seja, eventos religiosos, tá? O Ministério Público que pediu para o Tribunal de Justiça e ele pediu também que os líderes sejam multados caso ocorra a celebração religiosa com cerca de 10 mil diariamente, quando houverem essas celebrações religiosas, tá bom? O templo pode permanecer aberto, a igreja pode permanecer aberta, porém a celebração, seja do culto, seja da missa e assim por diante, não deve ocorrer, deve ser de forma online. Se a igreja ficar aberta, deve ser para as pessoas irem rezar de forma distanciada, porém nada sendo celebrado. Lembrando também que ontem o governador, o João Dória, ele ressaltou a importância de todo o transporte público permanecer ativo. Então, uma notícia que eu dei aqui da região do ABC, que foi no último vídeo, caso você não tenha visto, vale dar uma olhada, ele falou que vai discutir, vai conversar com os 7 prefeitos da região do ABC
para ver essa possibilidade de não parar o transporte de alguma forma, porque tem profissionais da saúde, tem profissionais essenciais que necessitam deste transporte e caso não ocorra, eles ficarão impossibilitados ou terão que pagar valores discrepantes perante a solicitação de transportes particulares e assim por diante. Hoje também na coletiva, o governador ele apontou que o número no metrô de pessoas frequentando diminuiu 45% e MTU, intermunicipais principalmente, o número de frequência das pessoas baixou 40%. Essas operações vão diminuir também de forma suave, como ele disse, sempre sentindo a quantidade de pessoas que estão indo, voltando e assim por diante. O secretário da Saúde, o José Henrique, até o horário da coletiva, ele apontou que são 286 casos confirmados de coronavírus aqui na cidade de São Paulo e 7.669 suspeitos. Lembrando que não somente na cidade de São Paulo, mas sim no estado. Uma coisa que eles apontaram também é que nós temos cerca de 5 milhões de idosos na Grande São Paulo, então da importância que temos perante este número e perante a eles entenderem a proporção deste vírus no momento e das pessoas realmente recomendarem e ajudarem de toda forma para que eles não saiam, mas também para que eles entendam que eles podem pedir ajuda e que as pessoas estarão assim, esperamos que estejam dispostas a ajudar, né? Um número também que o secretário da Saúde apontou foi que eles terão 1.000 testes por dia, mas isso provavelmente a partir do dia 27, juntamente com o Instituto Butantan, eles terão capacidade de fazer cerca de 1.000 testes por dia. E a partir do dia 23, a vacina para a gripe estará liberada também, mas lembrando de não fazer aglomeração nos postos de saúde perante essa vacinação, porque ela será a partir do dia 13 de abril, será liberada também para algumas, cerca de 1.000 farmácias particulares na Grande São Paulo também. Agora eu queria apontar também sobre a cidade de Osasco. Eu recebi as informações aqui, teve uma live realizada hoje pelo atual prefeito Rogério Lins e nela ele decretou que o comércio será fechado e o shopping, assim como o governador João Dória recomendou e foi acatado por todos os shoppings, que eles serão fechados, o comércio aqui, retirando, claro, os comércios essenciais para a cidade, o comércio será fechado. Ele falou isso perante a aglomeração de pessoas que ele viu, assim, quando passava na cidade, ele viu como estavam muito movimentados os locais e as pessoas não entenderam o sentido de quarentena. Ele tomou isso como uma medida para a diminuição do número de casos de coronavírus, principalmente na cidade e, claro, em todo o estado. Além disso, eu recebi uma foto de um amigo meu que trabalha na mesma região em que eu trabalho, e ele apontou essa foto que vocês podem ver, em que as pessoas estavam hoje, na tarde de hoje, por volta das 18 horas, elas estavam em um bar, provavelmente, e olha como estava aglomerado o local, né? Como as pessoas elas não levaram em consideração o quão grande é o fato de entender que este número ele está em ascensão, de entender que quanto menos contato, menos proximidade você tiver, você vai diminuir isso. E eu falo isso embasada no quê? Falo isso embasada nos números, principalmente que vem da Itália, da Espanha e também, claro, de Portugal, que são os países que estão sendo afetados. E a Itália, principalmente, é um número muito alto. Eu venho aqui apresentar, olha, o número de vítimas até o momento de mortos pelo coronavírus lá na Itália são de 4.032 até o momento. São cerca de 47 mil casos em todo o país. Eu gosto de ressaltar que diversos especialistas já falaram que a população da Itália é uma população mais velha, é um público de terceira idade, porém vale também lembrar vocês que os casos lá e aqui e em qualquer lugar do mundo, eles não atingem somente as pessoas da terceira idade, eles atingem também os mais novos. E saiu uma notícia apontando que realmente o hospital não consegue cuidar mais, eles não conseguem mais dar suporte. Então pessoas de 80 anos que contraem o vírus, realmente
o Ministério da Saúde ele não tem mais opção, não tem mais ação do que fazer, ele não consegue mais ajudar. O número que eu trago também da Espanha, atualmente são cerca de 19.980 pessoas que contraíram o vírus no país e são cerca de 1.000 mortos. 1.000 mortes até agora na Espanha, um pouquinho a mais que isso, eu não trago o restante do número, mas é cerca de 1.000 mortos e também quase 20.000 casos em todo o país. Lembrando só que na China foram cerca de 81.000 casos e mortos por conta do coronavírus são cerca de 3.133. Eu encontrei este site em que diversas plataformas de notícia estão apontando ele com atualizações, porque realmente ele busca de fontes confiáveis este número. Então, obviamente, ele só coloca números que são divulgados de acordo com o Ministério da Saúde de cada país. Então, muitas vezes esse número pode estar equivocado, ser um pouco maior, mas é o número que eles conseguem divulgar até o momento, tá bom? Eu já apontei da Itália e dos Estados Unidos, o que eu queria falar também. Atualmente são mais de 10.000 casos nos Estados Unidos de infectados pelo coronavírus e até o momento 218 pessoas morreram. Somente em Portugal, que até o momento tem cerca de 1.020 casos, lembrando que este número é apontado pelo site, e cerca de 6 mortes também no país. Existem diversas outras informações que eu queria passar para vocês, mas realmente o vídeo está ficando muito longo, eu não consigo me prolongar mais. Eu espero que vocês busquem informações verídicas, cuidado com tudo que é compartilhado nas redes sociais, Instagram, principalmente o WhatsApp também. Vale a pena você verificar tudo que chega para você e tomem cuidado com golpes, que infelizmente isso acontece aqui em qualquer lugar também, mas principalmente para você brasileiro que realmente conhece que muitas vezes o oportunismo acontece. Então tomem cuidado, pensem muito nas ações que vocês vão fazer e levem a sério. Se o decreto é ficar em casa, fique em casa, porque o número somente cresce e realmente a proporção para diminuir é somente para setembro. Então para a semana que vem, para daqui a 10 dias, ainda não é possível. Não quero assustá-los, porém quero alertá-los. Espero ter ajudado. Até um próximo vídeo que eu consiga fazer mais vezes aqui, trazendo algumas informações, resumindo para vocês. Para você, me segue nas redes sociais. Se você está vendo esse vídeo no YouTube, curte ele, não esquece, compartilha para quem você conhece e saiba que as informações aqui são sempre checadas e eu espero que elas tragam para você o conhecimento e que te ajude a refletir mais sobre tudo que está acontecendo no mundo. Até a próxima!